E aí, uma coisa legal. O que vocês aprenderam com Travell e Simons? Eu vou ter que tirar as faces aqui, não tem jeito. Não, eu vou tirar só para você entender o que eles quiseram dizer. Então, o que eles mostraram pra gente aqui? Meu, entende a máquina agora aqui. Olha que louco agora o que eles fizeram. Eu vou exemplificar o trapézio para você entender. O Simons e Travell pegaram cada parte do corpo, então aquela parte que a gente viu era o trapézio cervical aqui. Então ele pegava aqui e ele marcou o X no trapézio cervical aqui, ó. Marcou o X no trapézio cervical. Então, em tese, vamos fazer uma coisa aqui, vai. Não vou marcar com X não, eu descobri aqui uma ferramenta legal, que é a ferramenta da dor aqui, ó. Ué, o que aconteceu? Por que não tá aparecendo? Ah, porque é vermelho, né? Mas apareceu sim, tá aqui, ó. Tá vendo que tem uma coisa aqui, ó? Tem uma coisa latejando aqui. Isso aqui é a área de dor local, é onde eu tenho os pontos gatilho ali. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ele mostrou pra mim que essa região aqui, ó, atrás da orelha e essa região acima dos olhos são áreas de dor referida aqui do trapézio superior. Então, o trapézio superior, como que vai funcionar? Quando eu palpar aqui a parte cervical do trapézio, eu vou sentir os pontos gatilho, eu vou sentir os caroços. Quando eu sinto os caroços e pergunto para o paciente o que ele sente, ele vai falar que ele está sentindo uma dor atrás da orelha. Nem sempre é assim, tá? Às vezes a dor é mais inespecífica, a dor pode correr pelo topo da cabeça também, tem outras características. Mas pelo mapa deles, eu tenho essa dor atrás da orelha, uma dor forte aqui nessa região, que ela corresponde à subida do trapézio. E como o trapézio, teoricamente, a fáscia cervical vai se fundir à fáscia do crânio, aí eu vou ter uma dor que corre pelo topo da cabeça, como se estivesse apertando sua cabeça, e vai doer sobre os olhos. Se você tem dor no pescoço e você sente dor ao redor dos olhos, tem muita gente que eu estou conversando agora que sente isso. Qual que é a origem da dor? É o músculo temporal, como muita gente acha? Não, é o músculo trapézio. Porque a dor do temporal, ela desce, tá? A dor do músculo temporal é interessante, tá? Porque ela não fica... não dá essa característica da dor do trapézio, tá? Ela tende a doer localmente aqui sobre a orelha e descer aqui para os dentes. Então é um mapa de dor, é um outro mapa de dor referida, tá? Então agora vocês estão vendo, tá latejando aqui o bichinho, ó. Agora eu vou colocar a face aqui, ó. Ó, tá vendo? Então ele tá com uma dor miofacial. E aí por que que isso ocorre? Para você entender o processo aqui, ó. Esse tipo de dor ocorre porque aqui eu tenho a fáscia cervical. Esse aqui é o folheto superficial da fáscia cervical, tá? Esse folheto superficial da fáscia cervical, se você perceber aqui, ó, ele vai se fundir com a aponeurose epicrânea, que é isso aqui, ó, onde eu tenho aqui um ventre occipital do músculo aqui, ó. E você vê que essa aponeurose epicrânea, ela avança sobre o topo do crânio e vai se fundir ao ventre frontal aqui, ó. Vocês entenderam por que o trapézio ele dá esse tipo de dor? Por que que a dor é miofacial? Porque quando eu tenho ponto gatilho no trapézio, o trapézio ele encurta, traciona a fáscia cervical, que por sua vez traciona a aponeurose epicrânea, aí vai dar uma sensação de aperto na cabeça. Você sabe que esse é o principal tipo de dor de cabeça que a gente tem, né? Que é a cefaleia tensional. A cefaleia é um outro tipo de dor, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma dor musculoesquelética associada a uma dor de cabeça, a uma cefaleia, a uma enxaqueca. Então, isso é interessante de você conhecer. Porque quando a pessoa tem dor de cabeça, tem enxaqueca, o cara já começa a tomar 1000 remédios achando que tem algum problema dentro da cabeça. E não é nada disso, o problema realmente é fora da cabeça.
que é a cefaleia tensional, né, ou cefaleia cervicogênica, que é a cefaleia de origem cervical. Se você está estudando medicina, físio, educação física, enfermagem, nunca ouviu falar disso, a sua missão ao término dessa live aqui é procurar o nome cefaleia tensional. Aí você vai entender como esses tipos de dores de cabeça se manifestam a partir de um problema na cervical. Não é só o trapézio que pode dar isso não, tá? Aqui embaixo do trapézio eu tenho também o esplênio da cabeça e o músculo semiespinal da cabeça. E esses músculos, eles também podem promover dores com características bem parecidas com a do trapézio, só que com uma dor cervical, uma dor limitante na cervical mais forte, tá? Então, essa aqui é a explicação do porquê uma dor na origem do trapézio pode gerar uma dor na cabeça, porque você percebe aqui que eu tenho um tecido contínuo, né? A fáscia cervical, que ela recobre o trapézio, que é contínua a aponeurose epicrânea, e ela vem aqui para se inserir aqui nesse ventre frontal do músculo epicrâneo. Então é por isso que a gente pode ter esse tipo de dor. A gente pode mapear vários tipos de músculos, tá? Então só para exemplificar para vocês que aqui na região de cabeça e pescoço, os mais comuns, né, as dores mais comuns são atribuídas ao trapézio e ao esternocleidomastoide. Você vê que o esternocleidomastoide ele também tem características semelhantes, né? Mas no esternocleidomastoide a gente vai ter os pontos gatilho nos ventres dele aqui, ó. Você vê aqui no ventre external e aqui no ventre clavicular. Você vê que no ventre external a dor, né, a dor referida se manifesta de uma forma e no ventre clavicular de outra forma. Por isso que é importante você estudar certinho as dores dos seus pacientes. Olha aqui aquela do temporal que eu falei para vocês, ó. Então a dor do temporal aqui, eu tenho uma dor localizada na região temporal, nos pontos gatilho dele aqui. E ele pode gerar uma dor referida aqui nos dentes, principalmente, na arcada superior. Tá? Uma sensação muito parecida com aquela dor do trigêmeo, quando a pessoa tem a sensação que está com dor de dente. É que agora, para fechar essa aula aqui com chave de ouro e você entender como que a dor muscular se manifesta, a dor muscular vai se manifestar da seguinte forma. O ponto gatilho, o local do ponto gatilho, sabe quando vocês estão... Eu vou até aumentar minha tela aqui agora. Sabe quando vocês estão com uma dor no pescoço, aí você vai virar o pescoço, dá uma fisgada, uma pontada? Cara, isso é uma coisa muito importante. Quando você já teve essa dor, fica mais fácil entender seu paciente. Quando você vira a cabeça e dá uma fisgada, ou dá aquela sensação de pontada, é dor muscular. A característica da dor que se dá nesse ponto gatilho, quando ele está ativo e você faz uma movimentação, geralmente é fisgada e pontada. É o tipo de dor mais comum, atribuída a uma alteração em ponto gatilho, tá bom? Então, você tem que dar o cardápio de dores para o paciente. Não adianta você perguntar para o paciente como dói. Você, como que dói? Como que é essa dor? Essa dor é forte. Essa dor é horrível. Dor forte e horrível, para parâmetros de avaliação, não tem um nexo pra gente. Porque isso ele está falando de intensidade da dor. Aí você vai classificar de 0 a 10. De 0 a 10, quanto é? É horrível, então é 10. Entendeu? Mas quando você vai classificar o tipo de dor, você tem que dar o cardápio de dor. Você vai perguntar, é tipo fisgada e pontada? É isso aí. Pronto, você já matou, é músculo. Por quê? Se fosse nervo, era outro tipo de dor, que eu vou explicar em outra aula, tá bom? Para não confundir sua cabeça. E como que é a dor referida? A dor referida, ela geralmente é parecida com um aperto, parece que tem alguma coisa apertando, tanto que a cefaleia tensional, quando a pessoa a tem, ela tem a sensação de aperto na cabeça
aperto nos olhos, não parece que está apertando os seus olhos? Muita gente que está nessa live sente isso. É a dor cervical com aperto nos olhos e na cabeça. Parabéns, você tem cefaleia tensional. Mas fica tranquilo que isso aí não vai matar ninguém, tá? E a dor referida, ela tem essa, principalmente nos membros, a sensação de peso, aperto e, cara, tem uma condição que é muito importante, que é a queimação. Então a queimação também é uma característica de dor muscular. Então, quando você perguntar para o seu paciente, você quer saber se ele tem um problema no músculo, não é que você está induzindo ele a falar o que você quer. É que ele não vai saber te exemplificar certinho como é a dor, para você saber se é muscular ou se é neurológica. Ou seja, se for em músculo, qual que é o cardápio de dor que você dá? Pontada, fisgada, peso, aperto e queimação. Anota esses 5 tipos de dores, que essas são as dores musculares mais frequentes. Porque quando for nervo, o que a pessoa sente? Aí você vai falar para a pessoa. Tem algum tipo de formigamento? Não. Você sente algum tipo de choque em alguma parte? Não. Tem dormência? Não. Então, se não tem esses sintomas, não é neurológico, entendeu? Então, isso a gente utiliza para determinar quando uma dor é de origem muscular ou quando uma dor é de origem neurológica. Hashtag fica a dica para você aí. E eu quero que vocês deixem aqui no chat o hashtag aprendi hoje.